Irmãos, acompanhem comigo esse áudio. Eu vou compartilhar aqui com vocês da missionária Rosa Neide. É tremendo o que Deus mostrou a ela. É uma experiência tremenda. Vocês vão ver o que Deus mostrou a ela. E é importante, irmãos, que nós prestamos muita atenção nisso, porque nós sabemos, irmãos, que nós somos pecadores. Nós pecamos às vezes, mas o pecado na vida do cristão ele tem que ser por acidente. Nós não podemos viver no pecado, permanecer no pecado. E infelizmente, irmãos, aquele que permanecer no pecado, aquele que vive na prática do pecado, ele não irá subir no arrebatamento da igreja. Infelizmente, ele irá ficar no dia que o nosso Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. E é exatamente isso que Deus mostrou a ela. Ela todos os dias orava a Deus, perguntando a Deus se tinha algo que poderia impedir ela de ser salva no dia que o Senhor Jesus viesse buscar a igreja. E Deus, irmãos, através de um sonho muito real, muito forte, mostrou a ela aquilo que estava impedindo ela de ser salva no dia que o nosso Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então veja, irmãos, vocês vão ver nesse vídeo aquilo que estava impedindo ela de ser salva. Ela viu o arrebatamento da igreja e ela ouviu também a voz de Deus falando com ela, o que estava impedindo ela de ser salva. É tremendo, irmãos, é muito forte. Eu vou estar aqui com vocês acompanhando. Amém? Que Deus te abençoe e vamos para o vídeo. Estou aqui para gravar mais um vídeo de uma experiência muito forte que eu tive. Me deixou preocupada, assustada, mas eu quero passar para você. Primeiro eu quero deixar aqui na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11. Ele diz assim: eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus estava dizendo: eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém, para que nada tome a tua coroa. Eu tive uma experiência com Deus, um sonho, uma revelação, alguns dias atrás. Eu tenho muito temor, muito medo de ficar aqui, de perder a minha salvação. Tenho muito medo. E todos os dias eu me pergunto para Deus, eu me procuro me consertar. Pergunto para Deus aonde preciso ser consertado, para não perder a salvação, porque é terrível, terrível. A sensação é a pior possível. E todos os dias, nas minhas orações, eu falava para Deus: Pai, eu preciso saber. Eu preciso saber, eu quero que o Senhor me mostre. Aonde é que eu preciso me consertar? O que pode me fazer perder a salvação? Se o Senhor viesse arrebatar a tua igreja, o que impediria de eu ir subir no arrebatamento? Você não tem noção. O que é falar com Deus constantemente em todas as orações, pedindo a Deus: Senhor, eu preciso saber, porque eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar para trás. Se o Senhor voltar, se o Senhor arrebatar a igreja, eu quero subir no arrebatamento, eu não quero ficar. Mas eu preciso saber. Irmãos, a gente sente quando alguma coisa está errado. Deus sempre toca o Espírito Santo onde precisa ser consertado na nossa vida, para não perder a nossa salvação. Verdade. E eu insistia com Deus todos os dias. E eu tive essa experiência com Deus. E Deus me mostrou, num sonho, o arrebatamento da igreja. E muito triste, porque eu ficava no arrebatamento. Eu ficava para trás. Você não tem noção do que é ficar. Eu já tive outros sonhos, outras revelações do arrebatamento.
Mas todas as vezes eu subia, e dessa vez eu fiquei. Porque eu pedi a Deus, para Deus me mostrar onde precisava ser consertado. Eu queria consertar o meu altar. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, no capítulo 22, a partir do versículo 11. Ele diz assim: se você é sujo, você vai se sujar mais. Mas se você é limpo, se purifique mais. Mas ele diz que aquele que é sujo, ele vai se sujar mais. Então nós precisamos todos os dias nos purificar de corpo, alma e espírito. Todos os dias. Amém. E eu tive esse sonho com arrebatamento, de tanto falar com Deus, de tanto pedir a Deus para me mostrar o que poderia me deixar aqui. E Deus me deu essa revelação, esse sonho. Eu sonhei com arrebatamento, irmãos. As pessoas subiam. Aconteceu 2 experiências nesse sonho que eu vou passar para você. 2 experiências. 2 lados. Eu fiquei. As pessoas subiam e eu fiquei. Sensação horrível. A sensação pior possível. Eu lembro que no sonho ficava eu, a minha filha e meu esposo. E eu gritava nesse sonho, eu falava: Deus, por que que eu fiquei? Por que que eu fiquei? Eu implorava para Deus e gritava para Deus. E uma voz bradou do céu falou: você ficou por causa do teu esposo. Do teu esposo. Eu olhava para ele tão indignada. Eu brigava com ele, eu gritava com ele, falava: por quê? Por sua causa eu fiquei aqui. Por sua causa eu não subi. Agora o que vai acontecer com a minha vida? Era tão terrível. Era tão doloroso. Eu fui parar para pensar depois. Você que é casado, vigia. Vigia. Ora. Irmãos, eu não sou uma pessoa assim, uma mulher rixosa. Não, eu não sou. Mulher briguenta, não. Qualquer coisa está discutindo com o marido. Casamento não é fácil, viver a dois não é fácil, porque cada um tem o seu jeito de pensar. Eu não sou essa pessoa, eu guardo dentro de mim. Eu guardo, se eu fico irada, eu guardo aqui dentro. Se eu fico com raiva, eu guardo aqui dentro. Eu vou dormir triste, eu vou dormir angustiada. Todas as vezes que acontecia, eu ficava angustiada, irada aqui dentro. Aí eu pude entender. Pessoas, irmãos, casais, que dormem com raiva um do outro, que dormem com ira um do outro por causa de uma briga. Toma cuidado, irmãos. Toma cuidado. Tem casamentos aí que é só pela misericórdia de Deus. A mulher xinga o marido de tudo quanto é nome. O marido xinga a esposa, bate na esposa, maltrata. Esposa xinga, pega as coisas que tiver na frente e taca no marido. E aquela confusão, aquela ira, aquele ódio. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque nesse sonho Deus me mostrou que eu fiquei. Coisa simples. Coisa simples. Briguinha, como se diz. Dá uma briguinha de casal. Aí você vai dormir, você não conversa, não conversa com seu esposo, porque você está irada com ele, está com raiva dele, não vai dormir irada, com raiva. Não conversa comigo não, vira as costas, o diabo entra e deita no meio, irmãos. E eu fiquei muito atemorizada com esse sonho, muito atemorizada.
Eu sou uma pessoa que me fecho quando acontece alguma coisa que não agrada. Eu corro, venho para a igreja, venho orar, choro na presença de Deus. Mas agora eu aprendi algo. Eu nunca vou dormir sem antes conversar com o esposo, para mostrar que não tem ressentimento, que não tem nada aqui dentro. Eu venho para a igreja orar, dobro meu joelho na cama, antes de deitar, vou orar ao Senhor. E venho pedir misericórdia a Deus. Então Deus me mostrou esse sonho. Pelas mínimas coisas, nós podemos ficar. E eu levantei e falei para ele, pedi perdão, se tiver alguma coisa que eu tenho feito, me perdoe em nome de Jesus. E eu quero que você me perdoe, e eu te perdoo também, mas eu não quero ficar aqui por tua causa, eu não quero que você fique por minha causa. Vamos tentar ir junto para o céu, vamos tentar. Contei o arrebatamento para ele. E nesse arrebatamento da igreja, irmãos, eu vi algo que me chamou muita atenção, porque quando eu olhei do lado assim, havia uma irmã que eu cresci junto com ela. Não vou falar o nome, que não precisa falar, mas eu cresci junto com ela, não é da família, como se fosse quase da família, mas não é da família de sangue. Cresci junto com ela. Então eu poderia dizer que aquela irmã seria impossível dela ficar no arrebatamento. Pela minha visão, eu poderia dizer, não, ela ficar, não. Quando eu olhei, as pessoas subiram, sumiu, e eu fiquei. Quando eu olhei do lado, estava eu, meu esposo, a minha filha, e eu vi essa irmã do meu lado. Eu não acreditei, falei, não, como assim? Como assim? Eu comecei a perguntar para Deus no sonho, como assim, Senhor? Como assim? Ela ficou? Ela ficou no arrebatamento? Mas como? Irmãos, pela visão, a visão carnal. Se você olhar para a pessoa, você está sendo for para o céu, ninguém vai. Só que tem um detalhe. O homem não vê como Deus vê. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração do ser humano. Por isso que o homem julga a aparência, mas Deus vê o que está guardado dentro do coração do ser humano. E eu comecei a falar com Deus, não pode ser, não tem cabimento. Se você olhasse para a pessoa e falava assim, não, essa aí, eu nunca tinha visto na minha vida alguém falar dela na igreja, falar assim, essa aqui é fofoqueira, essa aqui é entregueira, essa aqui fez isso, aquilo fez isso. Eu nunca tinha visto ninguém falar mal dela. Não tinha um mau testemunho. Eu falei, meu Deus, como assim? Quando eu perguntei para Deus, o rapaz falou para mim do céu, assim, falou assim para mim, é o coração dela. Irmãos, o que eu vou dizer aqui é muito sério. Você que acha que a tua aparência, a tua saia comprida, o teu cabelo no pé, vai te levar para o céu, isso faz parte. Pelo amor de Deus. Não vai pensar que só isso basta na sua vida para você ser salvo. Não basta, isso não basta. A Bíblia diz que nós temos que santificar de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Não basta. Porque tem pessoas que acham, eu sou velha de crente, eu nunca usei uma calça, eu nunca usei uma pintura, eu nunca cortei o cabelo, nunca usei uma tinta no cabelo, nunca usei um esmalte, uma maquiagem, eu nunca fiz nada disso e acho que está salvo. Engano. Irmãos, isso é sério. Nós temos que rever a nossa vida por dentro e por fora. Nós temos que rever isso. Por qualquer coisa nós vamos ficar, porque no céu não entra de qualquer jeito, não entra de qualquer maneira no céu. A Bíblia diz que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que as nossas vestimentas têm que ser mais salva, tem que ser branca, sem mancha. O Senhor diz no livro de Tiago 2, versículo 10, ele diz assim: se você cumprir todos os mandamentos, e tropeçar num só ponto, você se torna culpado de todos.
Nós temos que rever, irmãos, o que precisa ser tirado, limpado. Eu fiquei por pouca coisa mínima, eu fiquei. Por coisa mínima, eu fiquei. Por dormir com raiva do esposo, dormir irada com ele às vezes. Eu fiquei. Não é brincadeira, irmãos. Eu não entendi o coração dela. Aí eu comecei a contar para algumas pessoas essa experiência. Comecei a conversar com a minha irmã, contar para ela o arrebatamento, o que tinha acontecido. E a pessoa que tinha ficado, aquela lá, ela tem ódio de mim, ela tem ódio mortal de mim, ela tem uma raiva, uma ira de mim, que ela não consegue me perdoar. Já tem alguns anos, até hoje ela não consegue me perdoar. Ela não consegue me perdoar. A minha irmã falou essas palavras. Por isso que Deus falou, o coração dela está manchado. Não consegue liberar perdão por qualquer motivo, fica com raiva, com ódio da pessoa. Quando acabou, eu tive essa experiência, eu liguei para ela, falei assim, escute, eu tive um sonho com o arrebatamento da igreja, tu ficou no arrebatamento, e Deus falava que era o teu coração, e eu falava para ela, se tu precisa consertar, tu conserta, pede perdão, se tu tem alguma mágoa no teu coração, pede perdão para a pessoa, liga para a pessoa, pede perdão, perdoa a pessoa, porque eu sonhei que tu tinha ficado. Isso serve para mim, para minha vida e para a vida de muitos. Qualquer motivo, nós podemos perder a nossa salvação. Qualquer motivo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Deus conhece o ser humano por dentro e por fora. Quando você pensa que a pessoa se salvou, a pessoa está no inferno, sofrendo horrores. Não vai pela aparência. Não vai pela aparência. A Bíblia diz que a transformação tem que ser de dentro para fora. De corpo, alma, espírito. Lavado, remido o sangue do Cordeiro. Essa experiência mexeu muito comigo. Depois disso eu comecei a mudar. Falei, eu não durmo mais com raiva dele. Pode passar a raiva que for. Quando passa a raiva eu corro para a igreja. Eu venho orar, venho clamar a Deus, pedir socorro, misericórdia a Deus. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas vamos vigiar. Você que gosta de xingar a sua esposa, você que gosta de xingar o seu esposo, você que gosta de maltratar, você que gosta de humilhar, que gosta de pisar, cuidado. Não brinca não. Não brinca não. Jesus pode voltar e a gente ficar. Eu mudei muitas coisas depois que aconteceu essa experiência comigo. Irmão, foi triste. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Foi muito triste, irmãos. Jesus voltando, o céu se abrindo, as pessoas subindo, e você ficando. Irmãos, preste atenção. Irmãos, aqui nós vimos que a nossa irmã, ela tinha mágoa do seu esposo. Mas isso, irmãos, não é só para casais. Nós também, às vezes, temos que pedir a Deus para a gente aprender, para nós conseguirmos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. E muitas das vezes, irmão, essas pessoas são as pessoas que estão mais próximas de nós. Então, através do Espírito Santo de Deus, você peça ao Espírito Santo que Ele consegue te capacitar. Por nós, irmãos, por nós mesmos, às vezes é difícil de liberar o perdão. Mas o Espírito Santo, irmãos, pode ter certeza que Ele faz isso por nós. Através dele, nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de liberar o perdão, nós somos capazes de ter amor até mesmo pelo nosso inimigo. O mandamento de Deus, irmãos, lá é bem claro em falar que amar aquele que nos ama é muito fácil. O verdadeiro mandamento, irmãos, é amar aquele que nos persegue. É a palavra de Deus que fala. Nós temos que amar o nosso inimigo. Você não é obrigado a conviver com seu inimigo, mas você, irmãos, é obrigado a perdoar e amá-lo, liberar o perdão, até o ponto que você venha ter certeza que você não tem nenhuma mágoa dessa pessoa. Amém?
Então, irmãos, o Espírito Santo, ele nos auxilia. O próprio Senhor Jesus disse que ele ia subir, mas ele deixaria o Consolador, aquele que convenceria o homem do pecado, aquele que andaria conosco, aquele que está habitando dentro de cada um de nós. E ele, irmãos, ele vai nos conduzir para a salvação. Amém? A salvação é através de Cristo, é através do sacrifício, é através da cruz. E o Espírito Santo, ele está aqui para nos auxiliar, para ajudar a nós perdoarmos. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.